Olá, meus queridos alunos do estágio em drogaria, estágio supervisionado, na área de atuação 1, você do terceiro período, quarto, quinto aí, que está fazendo esse estágio. Sei que você está aí meio que angustiado, doido para ir para campo, para aprender como é a atuação do farmacêutico dentro de uma drogaria, mas infelizmente, por conta da pandemia, desses decretos que estão, por conta dessa ação mesmo de distanciamento e evitar aí essa doença tão grave, as drogarias não estão recebendo estagiários por conta mesmo do distanciamento e por conta dos decretos. Mas, vendo essa dificuldade, eu vou fazer aulas semanais com vocês, como essa aqui, treinamento específico para que você entenda a atuação do farmacêutico dentro de uma drogaria. Nesse treinamento, você vai aprender a responsabilidade técnica, o que é essa responsabilidade técnica, a importância disso. Você vai aprender também a fiscalização, referente aí tanto ao Conselho Regional de Farmácia, como também a fiscalização da Visa local ou da Anvisa, se for o caso. Você vai entender aqui, nesse treinamento, a diferença dos medicamentos referência, genérico e similar. Ainda mais, nós vamos aprender a questão da intercambiabilidade, como que se troca o medicamento de referência por um genérico e quando é que isso pode ser feito, ou de um referência para um similar intercambiável. Você vai aprender o que é essa intercambiabilidade, questão de bioequivalência, bioefetividade, nós vamos aprender tudo isso nesse treinamento. Eu te prometo que você vai aprender muito mais que você ficar um ano numa drogaria, porque aqui vai ser especificamente voltado, é como se o farmacêutico estivesse lá na drogaria, por isso que o nosso cenário aqui, não sei se você percebeu, nós temos um cenário aqui de drogaria para que você possa também já se ambientalizar aí nesse processo. Então, montei aqui, lógico, são caixinhas vazias de medicamentos vencidos, eu apenas aproveitei as caixinhas após o descarte, né, desses medicamentos. Então, é para que você se sinta dentro de uma drogaria. A gente vai conversar sobre o genérico, sobre o similar, sobre o de referência e assim vai. Tudo bem? Então, vem comigo que você vai aprender muito mesmo nessa videoaula, beleza? E é um treinamento específico para você do estágio. Então, vamos comigo. Então, lembrando, o nosso estágio em drogarias e qualquer outro estágio, ele é muito mais observacional. Então, muitos dos alunos perguntam com relação, como é que eu vou vestido? Vai da melhor maneira que você tiver, né? Daquilo que você tem. Lógico, quanto mais alinhado, melhor. Precisa usar jaleco? É isso aí, nem toda drogaria tem essa exigência, o estágio também não. É importante usar jaleco? Sim, até mesmo para distinguir ali o aluno dos outros profissionais. Crachá? Claro, a instituição fornece o crachá ou o próprio estabelecimento que você está estagiando. Mas o importante mesmo é observar, é você olhar o que é esse ambiente de drogaria, como que é o fluxo de atendimento, como que é o processo de cuidado à saúde do paciente, mas isso voltado sempre para o farmacêutico. Por isso a importância do farmacêutico dentro do estabelecimento. E você acompanhá-lo ali, quais as ações, quais as responsabilidades que esse farmacêutico assume e como que é essa responsabilidade junto ao paciente. Isso é o estágio, isso que você tem que aprender. Então, como você não está na drogaria, e você até percebe que aqui a gente montou um cenário de drogaria, é para que você possa sentir-se mesmo em uma drogaria. Então, pergunta para mim, que sou o farmacêutico dessa drogaria, que eu vou te responder. Então, é assim que vai ser. A gente vai conversando sobre esses processos, vou contar alguns casos, por exemplo, vamos acompanhar uma farmacêutica recém-formada, como é que é o processo de retirada do CRF dela, o que é esse CRF. Então, me acompanhe que você... Mas eu quero que você preste bastante atenção, tá bom? Para que você possa fazer um relatório, e eu vou cobrar isso, um relatório de toda essa aula, beleza? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula. Informações muito importantes. Seriedade, responsabilidade.
Não, dentro de um estabelecimento de saúde, não se pode brincar, não cabe brincadeiras, não cabe intimidades dentro de um ambiente de estágio, principalmente. Você deve ter lido a lei do estágio, todas as resoluções que o seguem, você tem uma responsabilidade a cumprir. Então, é muito importante isso, respeitar as pessoas, respeitar os funcionários, mesmo que eles virem a cara para você, porque nem todos vão aceitar você lá naquela drogaria, às vezes atrapalhando ali o processo de venda dos medicamentos. Então, respeite, converse comigo ou com a coordenação de estágio sobre qualquer tipo de problema que você estiver tendo dentro da drogaria quando você puder estar fazendo o estágio mesmo na prática. Então, só para que você tenha ideia dessas informações importantes. Então, na vida profissional do farmacêutico, muitas vezes surgem dúvidas éticas e profissionais e necessidade de atualização e regularização e até ampliação das atividades, além de outras situações que podem ocorrer no dia a dia. Nesse momento, como que o farmacêutico, a quem que o farmacêutico pode recorrer? Então, para auxiliar o profissional com essas questões, existem entidades de classe, isso mesmo, entidades de classe, instituições que representam a classe profissional e constitui aí até o poder de fiscalizar o exercício da profissão e prestar assistência aos seus associados. Para a regulação e auxílio da profissão farmacêutica, ou seja, da parte de auxílio desse profissional, o farmacêutico conta com algumas entidades de classe, principalmente o Conselho Federal de Farmácia, que é o órgão máximo e supremo dos conselhos regionais, que estão em todos os estados e no Distrito Federal, e ainda com sindicatos e associações. Agora eu quero chamar a tua atenção para uma parte bem importante, que está aqui nesse slide, que é as áreas de atuação do farmacêutico. É muito importante você que está trabalhando, que está estagiando em uma farmácia, que você entenda que a drogaria que você vai estagiar ou já estagiou, ela é uma área privativa do farmacêutico. Sim, porque existem áreas privativas do farmacêutico e áreas não privativas. Olha que interessante, nesse slide você pode perceber. Nós temos aqui, áreas privativas do farmacêutico, nós temos farmácias e drogarias, nós temos aí indústria, né, laboratórios relacionados ao fármaco, nós temos aí também distribuidoras, são áreas privativas do farmacêutico, temos também alguns consultórios clínicos que é privativo, o acompanhamento farmacoterapêutico dentro de determinados estabelecimentos, principalmente os consultórios que agora podem ser feito de maneira individual de qualquer drogaria, é privativo do farmacêutico, tudo bem? E tem as áreas não privativas, você até conhece, análises clínicas não é privativa do farmacêutico, pode outros profissionais como biólogos, biomédicos assumirem. Nós temos também aí análise de água, nós temos de alimentos, isso não é privativo do farmacêutico, é só para que você tenha essa ideia, para que você entenda que a farmácia, a drogaria, é uma área privativa, tudo bem? Então, vamos seguir. E aí nós sabemos que o farmacêutico tem inúmeros campos, né? Entre esses aí, são mais de 120 ou mais de 130 áreas que o farmacêutico pode atuar, e crescendo. Mas também, o farmacêutico com tantas áreas assim, gera muitas dúvidas, né? E para esclarecer essas dúvidas sobre a atividade privativa ou exclusivas, e de atividades não privativas ou exclusivas, ele pode buscar orientações aí em decretos. Que decretos são esses? Decretos muito importantes, que nós temos que ter ciência e ler esses decretos. Por exemplo, nós temos aí o 20.377 de 1931, é antigo, mas é um decreto que vem sendo normatizado, vem sendo o quê? Atualizado. Tem um decreto que também é importante, que até atualização aí de outros, como o próprio 20.377, que é o 85.878 de 81. E inúmeras outras resoluções do Conselho Federal de Farmácia que nós temos que seguir. Tranquilo? Então, vamos aí. Então, qualquer coisa, a gente tira essas dúvidas em um outro momento. Para ficar melhor a compreensão
desse nosso treinamento e também das informações que serão dadas aqui, é bom a gente entender como que isso acontece. Vamos fazer de conta que é uma prática, né? Vamos pegar aí, como exemplo, uma farmacêutica recém-formada. Vamos dar o nome dela de Maria. Então, você vê aí, vamos acompanha comigo. Maria é uma farmacêutica recém-formada, foi trabalhar em uma drogaria. Olha, drogaria é campo de atuação do privativo do farmacêutico, não é isso? Já temos aí uma questão importante. Maria, né, para início das suas atividades, primeiramente ela fez sua inscrição aonde? No Conselho Regional de Farmácia. Se for aqui no Goiás, ela vai ter que fazer a sua inscrição no Conselho Regional de Goiás. Por quê? Por que depende se é no Goiás, ou em Brasília, ou em qualquer outro estado? O local onde ela vai trabalhar. Porque a empresa tem que ter inscrição se a empresa tiver inscrição no Goiás, a inscrição no conselho também será no Goiás. E aí, no intuito de continuar se atualizando, Maria buscou cursos propostos pela Associação dos Farmacêuticos. E sempre que tinha dúvida a respeito da sua atuação, ela procurava o Conselho Regional. É o Conselho Regional que nós temos que procurar com relação a questões éticas da nossa profissão. Então, isso é muito importante. Então, Maria, aí no primeiro momento, ela procurou uma drogaria, um emprego em uma drogaria, que é um estabelecimento privativo do farmacêutico. Depois ela foi tirar o seu registro, lógico, no local onde, no mesmo estado em que a empresa que ela iria trabalhar. Então, ela foi no Conselho Regional do mesmo estado e tirou o seu CRF. Então, primeiro órgão que ela procurou, que nós chamamos de conselhos de classe, foi o Conselho Regional. Depois, ela precisou se formar. Então, ela procurou mais umas entidades importantes, que é as associações relacionadas à formação do farmacêutico. Tudo bem? Então, só para que a gente tenha ideia. Após alguns anos, Maria estava trabalhando na drogaria, resolveu trocar de emprego. Para lhe auxiliar quanto aos aspectos indenizatórios e jurídicos, procurou o auxílio do sindicato. Mais um conselho de classe, o sindicato. Então, nós temos esses conselhos importantes. Conselho Federal de Farmácia, Conselhos Regionais de Farmácia, associações de farmacêuticos e também os sindicatos. Tudo bem? Beleza. Então, é só para que você tenha noção sobre isso. Então, já estamos aprendendo aí sobre a nossa profissão. Isso você não pode esquecer nunca. Como nós vimos aí na atuação da Maria, da dona Maria, doutora Maria aí, à frente dessa drogaria, ela era responsável técnico dessa drogaria. Então, agora, nós vamos entender de fato o que é essa responsabilidade técnica, para que você possa entender as ações, a atuação do farmacêutico e o que ele está responsável dentro daquele estabelecimento, principalmente a drogaria. Então, responsabilidade técnica também é conhecida como assunção de responsabilidade técnica, como está na literatura. Vamos falar um pouquinho sobre a certidão de regularidade técnica. É o documento emitido pelo Conselho Regional de Farmácia, que comprova que o estabelecimento possui um RT, um farmacêutico habilitado para exercer as atividades quando o farmacêutico se propõe a ser RT. Ele assume completamente a responsabilidade técnica sobre o estabelecimento, respondendo pelos direitos e deveres da profissão. Fica ligado. É muito sério. É de sua responsabilidade, na questão profissional, a legalização dos documentos do estabelecimento, junto ao CRF e também à vigilância sanitária local. Para assumir a responsabilidade técnica, nós chamamos de RT, o profissional deve enviar o requerimento para a obtenção desse registro, junto com cópia de vínculo. O que é esse vínculo? O contrato profissional assinado em carteira com a empresa, tudo bem? Quando o farmacêutico deixa de ser RT, ele tem que cumprir algumas normas também, senão ele pode ocorrer aí também, além de infração, mas qual o risco aí de usar o nome dele? Então, quando o farmacêutico deixa de ser RT do estabelecimento, ele comunica tanto ao Conselho Regional
como a vigilância local, para que seu nome não fique sendo utilizado por aí. E para efetivar a baixa perante o conselho, é muito fácil. É só entrar no site, né, e tem uns documentos, uns formulários, e também ele tem que enviar uma cópia da rescisão contratual. Lembra que a Maria precisou do sindicato para isso? Então, você tem que enviar essa cópia da rescisão, também juntamente com o formulário de responsabilidade técnica, que está lá no site desses conselhos. A partir de então, o estabelecimento tem no máximo 30 dias para contratar um novo farmacêutico para assumir a responsabilidade técnica, tá bom? Então, se você aí pensa em ter uma farmácia, e se você tem farmácia, toda vez que você demite ou o farmacêutico sai por algum, né, no caso da Maria lá, ela saiu porque ela queria atuar na área de análises clínicas, recebeu uma boa proposta. Então, a farmácia que ficou sem o RT, ela tem aí um prazo de 30 dias para regularizar a situação. Dentre os estabelecimentos que o farmacêutico pode trabalhar, nós citamos aí, a responsabilidade, estão aí farmácias homeopáticas, farmácias de manipulação, alopática, farmácia privativa de unidades hospitalares, privativa de clínicas, farmácias públicas, drogarias, distribuidoras de medicamentos, distribuidora de correlatos, laboratório de análises clínicas, laboratório de controle de qualidade, de indústria de produtos e alimentos, produtos farmacêuticos, indústria de produtos cosméticos, e muitas outras, né? São mais de 100 áreas de atuação do farmacêutico. Agora eu queria conversar com você sobre a responsabilidade com relação à diferença entre RT, você já ouviu falar, a gente sempre comenta, que é o responsável técnico, o farmacêutico substituto, o farmacêutico auxiliar. Então vamos entender agora a diferença de um e do outro, tudo bem? Então, vamos lá para essas diferenças. É muito importante, presta atenção. Então, qual a diferença, né? Entre farmacêutico diretor técnico, farmacêutico assistente, farmacêutico substituto. Então, e temos que entender que isso está regulamentado em resoluções do Conselho Federal, tudo bem? Que é a 577 de 2013. O farmacêutico diretor técnico, ou responsável técnico, farmacêutico titular, que assume a direção técnica e a responsabilidade técnica da empresa, né, ou estabelecimento, drogaria, perante o respectivo Conselho Regional de Farmácia e os órgãos de vigilância e outros, né, porque depende de cada estado também a questão dessa quantidade de órgãos que vão estar aí responsável pela a fiscalização, né? Então, fica sobre a sua responsabilidade, né, a realização e supervisão e a coordenação de todos os serviços técnicos científicos da empresa ou estabelecimento, respeitando ainda e preconizando as legislações trabalhistas. Então, você não pode ser um responsável técnico se você não estiver fichado, registrado, respeitando as leis trabalhistas. Então, não tem como, tudo bem? Assim como o assistente e o substituto, todo mundo vai ter que ser registrado. Bom, não é negócio de contrato, né, verbal, entre outros, não. Então, vamos ver o que é um farmacêutico assistente técnico, né? É um farmacêutico subordinado hierarquicamente ao RT, ou responsável técnico, como você queira chamar, né? Que, requerendo a assunção de farmacêutico assistente dessa empresa em que ele está trabalhando, ele tem que preencher formulários. Porque às vezes você tem farmacêuticos que não estão nem relacionados a substituto, nem assistente, muito menos ao RT. E para ter o status de assistente, ele tem que requerer através de formulários próprios no CRF, e para que seja designado. E também, com relação ao horário que vai aumentar, ele tem que ter registro também em carteira, tá bom? Então, o assistente, ele é subordinado hierarquicamente ali ao diretor técnico, né? Também o RT, né?
Agora, o substituto. O que é o substituto? Qual a função dele? Farmacêutico designado perante o conselho também tem que estar registrado lá. Olha, é por isso que tem o certificado de regularidade técnica, que é um documento emitido que tem todos os farmacêuticos e os horários que tem que ser fixado em local visível na drogaria, tudo bem? Então, é só para que você entenda isso. O assistente, ele pode responder tecnicamente nos casos de impedimento ou ausência do farmacêutico diretor técnico, ou também do farmacêutico responsável técnico, ou ainda do assistente técnico da empresa, ou estabelecimento em que ele está trabalhando, respeitando aí, preconizando com relação às leis trabalhistas, tá bom? Isso é bem importante. Provavelmente, quando você se formar, você vai assumir uma dessas posições, tranquilo? Agora, tem uma parte muito importante que muitos me perguntam, e eu agora vou tirar todas as dúvidas, que é sobre a fiscalização, é a temida fiscalização. Eu quero lembrar você que a fiscalização é muito importante, não com relação somente à drogaria, mas para a saúde da população. Então, de acordo com a lei 3.820 da década de 60, a atribuição dos conselhos regionais de farmácia é fiscalizar o exercício da profissão, né, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios e documentos sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja da sua alçada. Quer um exemplo? Quando o Conselho Regional de Farmácia, através da sua fiscalização, ele encontra algum processo que ele acha que não é ético ou que pode incorrer em risco à população, e não é da alçada dele, o que ele faz? Lembra que o Conselho Regional de Farmácia, ele fiscaliza ali a atuação da empresa com relação à contratação de um responsável técnico. Então, o que ele faz, esse fiscal? Ele faz um documento e aciona a Visa local. Ele aciona a vigilância sanitária local, que aí vai, de fato, dentro da sua alçada, apurar aquele ato infracionário, tudo bem? Entre as atribuições da fiscalização está a defesa da saúde da população, zelar pelo fiel observância dos princípios éticos, isso é importante, e da disciplina da classe, principalmente nossa, dos farmacêuticos, na questão do exercício das atividades profissionais, e também promover o uso racional de medicamentos, com a finalidade da promoção, prevenção, proteção da saúde da população, da saúde pública, né? As atividades do serviço de fiscalização têm como objetivo melhorar e aumentar a assistência profissional do farmacêutico e também melhorar essa assistência ao estabelecimento, diminuindo assim os fatos irregulares, as coisas ilegais, né? E promovendo dessa forma uma melhor e maior assistência à população. Então, essa fiscalização é importante por isso, né? Dessa forma, a fiscalização garante o direito legal da população a ser atendida e bem atendida pelo farmacêutico e também garante sobre o campo do trabalho que o profissional farmacêutico faça o seu melhor. O serviço de fiscalização, se a gente pegar aí o CRF, encontra-se regionalizado. Então, cada estado tem esse trabalho de fiscalização, dividido entre capital, região metropolitana, né, e setores do interior. No caso, das regiões mais distantes, os municípios mais distantes, que são menos uniformes. Então, por exemplo, se a gente pegar as regiões do Amazonas, tem aquelas regiões ribeirinhas mais distantes, também tem atuação, tem drogarias, tem farmácia, então o farmacêutico tem que ir até esses locais. Então, por isso que passa dias visitando esses locais mais longínquos, né? Vamos falar agora da função do fiscal. O papel do farmacêutico fiscal é de cumprimento da legislação, tranquilo? Todos os fiscais são farmacêuticos, concursados, inscritos do CRF, treinados para orientar os colegas, bem como todos os presentes durante a inspeção.
Todo mundo. Também eles realizam a fiscalização em loco, né, do exercício profissional e também em todos os estabelecimentos da região em que ele está responsável. Eles lavram documentos, importante isso, eles lavram documentos pertinentes e estão à disposição da categoria farmacêutica para prestar informações sobre os procedimentos pertinentes. Se tem dúvida, procure o fiscal. A atuação do farmacêutico, ela às vezes gera umas dúvidas, a gente está lá. Então, por que não aproveitar o fiscal ali, que não está ali para punir ou para simplesmente te vigiar? Ele está ali para te orientar. Ele está fiscalizando se o estabelecimento tem ou não o responsável técnico, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, como e o que que o farmacêutico, após receber uma visita na drogaria, em que o farmacêutico estava presente, tudo tranquilo, mas quando o farmacêutico não está presente na drogaria, o que acontece? Como que o farmacêutico tem que se reportar ao conselho devido àquela ausência dele? É o farmacêutico ou é a empresa? Essa dúvida sempre, olha, 90% dos farmacêuticos têm essas dúvidas, mas você, aluno de estágio do professor Clésio, não terá mais, mesmo depois de formado, tudo bem? Então, vamos lá. Você recebeu a presença, ou seja, a empresa recebeu a presença do fiscal e o farmacêutico não estava. Então, o que tem que fazer? Comunicar através de justificativa de ausência ao CRF. Qual a diferença entre comunicado de ausência e justificativa de ausência? O comunicado de ausência deve ser realizado quando o profissional sabe previamente precisará se ausentar. Olha como é tranquilo. Então, ele sabe o dia específico que vai se ausentar. Então, vamos pegar, por exemplo, o farmacêutico vai sair de férias, vai fazer uma consulta, vai fazer um curso. Então, ele sabe previamente que ele vai se ausentar. Então, ele faz essa comunicação, tudo bem? Agora, justificativa de ausência deve ser realizada quando o farmacêutico precisou se ausentar por motivo que não estava previsto. Então, isso é muito importante, é o que mais acontece. Eu não vou aqui julgar os farmacêuticos que não estão nas farmácias, não é mérito nosso, mas é o que mais acontece. O farmacêutico está fora do estabelecimento no horário daquela visita. Se o farmacêutico precisou se ausentar por motivo que não estava previsto, não deu tempo de avisar, não sendo possível comunicado de ausência lá pelos meios legais, com antecedência, e que tenha ocorrido fiscalização no estabelecimento, então ele faz aquela justificativa, tudo bem? Então, procedimento para a comunicação. Como que o farmacêutico faz isso? De acordo com o Código de Ética Farmacêutico, a resolução 596 de 2014, o farmacêutico deve comunicar previamente ao CRF o afastamento temporário das atividades profissionais pelos quais detém responsabilidade. Então, ele tem que comunicar. Quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua, a comunicação de afastamento deve ser feita somente no site do CRF, via acesso restrito. Comunicado de ausência, afastamento prévio por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas. A comunicação ao CRF deverá ocorrer com antecedência mínima, galera, presta atenção, de 12 horas. Tranquilo? Justificativa de ausência e afastamentos imprevisíveis por motivo de doença, acidente pessoal, cirurgias, urgências, óbito familiar ou por outro motivo, em que não for possível realizar em 12 horas de antecedência esse aviso. O farmacêutico poderá justificar sua ausência em 5 dias úteis após a justificativa de ausência deverá ser realizada através do e-mail. Então, pode ser feito 5 dias depois do que foi citado anteriormente, né, por algum motivo, uma cirurgia, de emergência. Então, que ele não deu tempo de justificar em no mínimo 12 horas? Ele pode, depois do ocorrido, ele tem 5 dias para fazer isso, tá bom? E sempre através dos meios de comunicação, como e-mail, por exemplo. Caso tenha sido lavrado um auto de infração, que geralmente ocorre isso, o estabelecimento deverá enviar, presta atenção,
caso tenha sido lavrado, né, o auto, o estabelecimento deverá enviar uma defesa de auto de infração através dos correios ou protocolos na sede ou seções do CRF. Ao profissional cabe o quê? Né, dessa ausência dele? Compete justificar suas ausências para fins éticos e profissionais. O estabelecimento caberá enviar a defesa do auto de infração, caso tenha sido lavrado. Tem que ter tem que entender essa parte, caso seja lavrado. Então, no âmbito das farmácias e drogarias, é importante salientar que a ausência do farmacêutico, diretor, assistente técnico ou substituto, não é permitido a realização de atividades privativas dos farmacêuticos. Tudo bem? Presta atenção. Então, o que é privativo do farmacêutico? Se não tem um farmacêutico, não pode ser feito. Atenção farmacêutica é privativo do farmacêutico. Tudo bem? Injetável? Não é privativo. O farmacêutico pode ser delegado a outro profissional que tenha competência para isso. Mas privativa, consulta farmacêutica, privativa. E entre outros. A gente vai ter momentos para estudar isso também na deontologia. E ao profissional farmacêutico fica assegurado o direito de comunicar suas ausências pelo tempo que for necessário. Independentemente de número de dias, o farmacêutico deve apresentar os documentos comprobatórios quando forem pertinentes. Então, você pode se ausentar, contanto que você tenha respaldo para isso. Você tem que apresentar os documentos pertinentes daquilo, o motivo da sua ausência. Os estabelecimentos são permitidos 30 dias de comunicado de ausência por ano. Ultrapassando esses dias, o estabelecimento deverá comprovar a assistência de um farmacêutico substituto em consonância com o que a gente já conversou, que é os artigos 17 da Lei 5991 de 73 e também com a nova lei, a 13021 de 2014. Então, 30 dias, beleza. Mais do que isso, não pode. Você vai ter que aí justificar.